Economia com Juliana Rosa. Juliana, eu saí de folga e antes disso a Copa comeu o nosso horário do Band News do meio do dia. E a última vez que eu falei com você, a gente falou da PEC da transição. Aí teve a Copa, aí o Brasil perdeu, aí eu tinha uma ação de folga, aí eu volto e vou falar com você e a gente vai falar da PEC da transição. Eu queria entender o seguinte, vai resolver esse negócio para a gente poder falar de outros assuntos, porque tem uma lista importante de coisas para a gente resolver no Brasil, né? Reformas, transformações, mudanças. O Brasil está aí esperando, né, para decolar. Eu quero saber o seguinte, PEC da transição, nós vamos tirar da frente logo ou vai demorar? Deve tirar logo da frente, agora quarta-feira, o capítulo final aí, Oineg. Boa tarde para você, boa tarde para a Débora, para o nosso ouvinte. Eu fui até a Brasília enquanto eu estava descansando semana passada para acompanhar de perto toda essa movimentação. Acompanhei a votação na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, lá na votação do Senado Federal, e quarta-feira agora, então, é o capítulo final, porque vai votar na Câmara dos Deputados, né? São 2 votações no Senado e 2 votações na Câmara para poder mudar a Constituição. Então, o que o governo eleito quer, agora, então, quarta-feira, deve ser esse capítulo final dessa novela longa, que é o aval do Congresso para poder fazer um gasto extraordinário para poder colocar em prática as promessas de campanha, que são as principais: o valor de R$600 para ser mantido do Auxílio Brasil, que vai voltar a se chamar Bolsa Família, os R$145 por criança de até 6 anos, e a recomposição do Farmácia Popular, um programa que está sem verba e que é altamente urgente a recomposição esse ano ainda do valor, para não ter problema de distribuição de medicamentos para a população de baixa renda. A expectativa é de aprovação na quarta-feira. Estou conversando aqui com alguns deputados, conversei lá em Brasília também. A única questão que realmente ainda está gerando, Oineg, uma insegurança é aquela discussão lá no Supremo Tribunal Federal de que pode considerar inconstitucional o uso das verbas de relator, que são aquelas das verbas do orçamento secreto, que vão além daquelas verbas que estão garantidas em Constituição, né? Cada parlamentar tem direito a uma verba de individual, uma verba de bancada, daí cada vez mais eles vão tomando conta do orçamento para poder gastar como eles querem. E muitas vezes, nesse caso, né, das emendas de relator, sem transparência. Então, se você é amigo do rei, você consegue negociar mais verbas para você. E aí você pode fazer obra que não faz sentido. Então, nesse momento, cada centavo é importante. Então, discussão da justiça, porque você está colocando dinheiro em verbas a mais do que ele já tem direito para fazer uma série de obras que podem não ser prioritárias nesse momento que está faltando dinheiro ali para essa agenda tão emergencial nesse momento. Então, a gente vai aguardar como é que fica essa negociação. Isso aí pode dar uma azedada ali, se o STF decidir pelos parlamentares não poderem ter acesso a esse dinheiro, mas o cenário básico é que eles consigam chegar num acordo. Tem muito indo e vindo ali de conegociações do Supremo. Eu falei com o senador Marcelo Castro do Orçamento, ele falou, olha, se o negócio é transparência, a gente vai mudar aqui as regras, né, para que o Supremo possa entender que não tem uma falta de transparência, vamos dar nome a todo mundo que está recebendo, vamos mostrar quais são as obras. Enfim, toda essa discussão que eu senti ali em Brasília é para poder fazer andar o primeiro, né, parece que o governo inteiro do Lula vai ter que ser assim, né? Primeira pedra no meio do caminho que eles vão ter que desviar, tirar, mas vão surgir muitas outras, porque é um governo que precisa ser de coalizão. O Lula está demorando a anunciar aí todo mundo, né? Sexta-feira anunciou finalmente o ministro da Fazenda, principalmente para a economia, era muito importante, mas falta do planejamento, falta o secretário do Tesouro. Por quê? Porque o Lula está sendo muito pressionado para poder colocar dentro do governo todo mundo
que tem interesse de fazer parte do poder. E ele sabe que vai precisar colocar todo mundo ali dentro, ou o máximo de pessoas estrategicamente possíveis, para poder não ficar toda hora tendo dificuldade para aprovar as pautas, né? Então, o PT quer tomar espaço no governo, porque tem ali uma briga interna e uma insatisfação para abrir espaço para outros partidos. Ao mesmo tempo, eles precisam colocar para dentro também os partidos que apoiaram o Lula no segundo turno, né? Um governo que precisa ter durante todo o governo, para ter governabilidade, essa coalizão, né, de muitos partidos. Então, Eneg, na economia, na verdade, a gente ainda está muito na insegurança em saber qual vai ser o resultado desse grupo tão homogêneo, heterogêneo, né, de ideias, e como é que, na prática, eles vão conseguir gastar e compensar esse dinheiro, ter uma responsabilidade com as contas públicas. Então, você tem ainda um ambiente de incerteza em relação a como é que, na prática, vai se dar toda esse grupo tão heterogêneo no governo como um todo e na economia também, não é? Não, e quando você fala em governabilidade, Juliana, eu quero entender, e eu espero que em breve a gente possa entender, governabilidade para governar como? Para fazer o quê? Qual é a pauta? Porque até agora, tudo bem, PEC da transição, isso não é governo, isso aí é emergência, né? Isso não tem nada a ver com governo. Agora, a partir do momento em que eles vão montar um sistema, uma estrutura que dê governabilidade, tá? Governabilidade para aprovar que projetos? Que governo a gente tem? Quais são as propostas desse governo? Para onde a gente vai? Tudo bem, vai lá, bota um secretário do Tesouro que o mercado acha adequado, bota lá um camarada qualquer no planejamento que o mercado... Tá bom, mas para fazer o quê? O que a área do desenvolvimento vai fazer? O que a indústria e comércio vai fazer? Se vai ter Simone Tebet não vai? Se vai ter empresário não vai? A dúvida é, o que sai, né, desse governo a partir de janeiro? Essa dúvida não está esclarecida, porque o presidente Lula não deu nenhuma entrevista dizendo: a partir de agora eu abro aqui meus 10 mandamentos e explico para vocês, não matarás, não cobiçarás a mulher do próximo. Não tem, a gente não sabe o que o governo vai fazer, né? Hein? Você já entendeu o que eles querem? Não dá para entender até agora, né? Esse eu acho que é o grande desafio. Que governo é o governo Lula, né? A gente tem linhas gerais, né? Tanto Eneg, que na sexta-feira, quando o Lula anunciou o Fernando Haddad na Fazenda, ele falou assim: olha, eu espero que o Haddad tenha um bom trânsito ali com o pessoal do mercado, mas que também tenha um foco no social, né? Então, esse é o desafio, que é o mundo ideal, né? Que você consiga ter dinheiro para poder aumentar a proteção social, mas fazer com responsabilidade, ou seja, cortar na própria carne, como a gente sempre fala, ali fazendo as reformas necessárias, né, encaminhando ao longo dos próximos anos maneiras de compensar esse aumento de proteção social. Então, em linhas gerais, essa é a orientação. Agora, o diabo mora nos detalhes, né? Então a gente precisa saber, na prática, o que vai ser essa agenda econômica. O Fernando Haddad, Eneg, ele foi recebido quando começou a circular o nome dele de forma negativa, 2 semanas atrás, porque é um economista do PT, é um economista que está ligado a um aumento de investimentos, né, presença maior do Estado na economia. Mas depois, ao longo de 2 semanas, todo mundo começou a digerir esse nome e na expectativa de que o Lula pudesse conseguir um braço direito dele, como ele conseguiu no governo Lula 1, Lula 2, ali, o Palocci, né, que era o ministro da Fazenda político, com um nome forte ali na economia de técnicos, como o Marcos Lisboa, por exemplo, na Secretaria de Planejamento Econômico. Então, se o Lula conseguir fazer essa composição, né, o Haddad com esse perfil mais político, embora seja economista, é um homem de confiança do Lula, inclusive pessoalmente, como é que vai se dar essa composição ali nas outras pastas e que tipo de força também eles vão ter para fazer esse governo equilibrado, seguindo essa orientação de equilíbrio fiscal. O Haddad, quando foi prefeito aqui de São Paulo, fez uma boa gestão fiscal,
Então, ele é um cara, né, que é interessante, né? Porque o Haddad é um cara, rapidamente, porque é interessante, né, Débora Oineg, o Haddad é um sujeito que não agrada nem ao PT, porque ele é considerado pelo PT muito à direita, e o pessoal que é liberal, mais à direita, acha que ele é muito à esquerda, ou seja, ele é um sujeito que agrada ao presidente Lula, é um homem de confiança dele, né? Visitou ele, é uma pessoa muito fiel ao Lula, ali, visitou ele enquanto ele esteve preso toda semana. Então, Oineg, é isso, assim, mas talvez esse seja o benefício do Haddad, né? Justamente por ele estar ali no meio do caminho, quem sabe ele consiga fazer uma boa costura entre social e fiscal, né? Essa é a esperança nesse momento.